aí, já parou para pensar como, às vezes, uma vida inteira de trabalho, de impacto, de legado, pode ser resumida em uma única frase? Pois é, hoje a gente vai desvendar uma dessas frases para entender o poder que as palavras têm de contar uma história gigante num espaço bem pequeno. Olha só, o nosso ponto de partida é esse aqui. Uma linha de texto que, à primeira vista, parece bem simples, né? Mas, na verdade, aqui dentro tem uma biografia, uma avaliação crítica e um argumento completo sobre a importância dessa pessoa. E é exatamente isso que a gente vai explorar. Então, a grande pergunta é: o que essa linha está dizendo de verdade? Como é que ela consegue comunicar tanta coisa com tão poucas palavras? Bora mergulhar nisso e desmontar essa afirmação peça por peça. Para entender o todo, a gente precisa começar pela base, pelo fundamento. E toda grande história, claro, começa com o nono. E aqui está a nossa âncora, Arthur Miller. O indivíduo, a pessoa real sobre quem todo o resto dessa declaração, monumental, é construído. Sem ele, as palavras que vêm a seguir não teriam onde se apoiar, não fariam sentido. E é a partir daqui que a frase ganha um peso enorme. Vamos avançar para ver como essa ideia é construída, passando do indivíduo para a reputação dele. E olha, que reputação gigante do teatro americano. Para um pouquinho para sentir o peso disso. Não diz dramaturgo importante ou autor de sucesso. A palavra escolhida foi gigante. É uma afirmação muito ousada, muito poderosa. Isso leva a gente para uma pergunta fundamental: o que qualifica alguém para receber um título tão grandioso como gigante na sua área? Com certeza, não é só sobre popularidade ou vender ingresso, é algo bem mais profundo. Agora, olha que interessante essa definição. Um gigante cultural não é alguém que só participa da cultura, ele molda a cultura. O trabalho dele vira uma referência, sabe? Um ponto de virada que influencia todo mundo que vem depois. Então, para ser um gigante, a pessoa precisa mexer com temas que todo mundo entende, tipo amor, perda, fracasso, precisa inovar, trazer algo novo, criticar a sociedade em que vive e, talvez o mais importante, criar algo que continue relevante muito tempo depois. Ok, uma alegação tão forte como gigante precisa de provas, certo? Não dá para simplesmente jogar uma afirmação dessas no ar sem apresentar evidência. E a nossa frase-fonte nos dá a principal prova. Pensa bem, de uma carreira inteira cheia de peças aclamadas, essa é a obra escolhida para sustentar o título de gigante. A morte de um caixeiro viajante. A escolha de uma única obra torna tudo ainda mais significativo. E aí a gente se pergunta, mas por que essa peça em particular? O que tem nela que resume a genialidade dele? Bom, a resposta já começa no título, que encapsula um conflito que é central na experiência humana moderna. A genialidade aqui é a tensão que o próprio título cria. Ele coloca lado a lado a busca incansável pelo tal sonho americano e a dura, fria realidade do fracasso. É esse choque entre a esperança e desespero que torna a peça tão universal e atemporal. É exatamente o tipo de tema que um gigante iria abordar. Muito bem, agora que a gente analisou cada parte separada, vamos juntar tudo de novo para ver o retrato completo que a nossa frase original estava pintando desde o início. Percebe o fluxo lógico? É uma construção. A frase nos apresenta o homem, Arthur Miller. Depois dá a ele um status monumental, o de gigante. E, para fechar, oferece a prova irrefutável desse status com a sua obra-prima. Isso nos leva de volta ao começo, mas com um novo olhar. A frase original agora não parece mais uma simples etiqueta. Ela se lê como um argumento, conciso e poderoso. É uma tese completa sobre o legado de Arthur Miller, defendida em pouquíssimas palavras. E essa é a grande lição dessa nossa análise. A capacidade incrível da linguagem de condensar uma vida inteira de conquistas, de impacto em uma única linha, densa, cheia de significado. Isso tudo deixa a gente com uma última reflexão. Quantas outras histórias, quantos outros legados gigantescos estão aí, escondidos à vista de todos, em frases que a gente lê em livros, artigos e listas todos os dias? Fica a pergunta no ar.